direto da redação do jornal Estado de São Paulo para entrevistar Jerônimo Teixeira, que é o autor de Os Dias da Crise, publicado pela Companhia das Letras, um romance. E vamos começar por isso, Jerônimo. Muito obrigado pela visita aí. Eu que agradeço o convite, Eduardo. Valeu. Olha só, Os Dias da Crise. Basicamente é a pessoa que bota o olho no título, fica sabendo do livro, está vendo na livraria, pensa imediatamente em qual crise. O que o leitor imagina? Bom, a nossa crise contemporânea. Mas o romance está estruturado especificamente em torno de uma espécie de convergência de crises, né? Que crises são essas? Nossa, são tantas. Não, o romance passa, na verdade, em 2013, né? O ano das manifestações de junho, o evento crucial ali para converge uma série de ações do romance são as manifestações aqui em São Paulo. E, na verdade, de certa maneira, são os dias que precedem a crise realmente recessiva, grande, forte, catastrófica do governo Dilma Rousseff, né, que começaria logo em seguida. Os sinais já estavam todos aí no ar, já estavam no horizonte, mas eles viriam a intensidade da coisa viria depois, né. Mas eu acho que é um momento, primeiro assim, que é um momento que acho que muitos analistas não sabem explicar, e eu mesmo não tenho outra coisa a dizer sobre 2013, a não ser minha perplexidade. Eu acho que o romance é uma elaboração ficcional dessa perplexidade, e que, de uma maneira ou de outra, várias coisas que se agudizaram desde então, que se tornaram mais intensas e mais estúpidas, inclusive, já estavam meio anunciadas ali, né? A guerra cultural, né? a tão decantada e maltratada polarização, né? O radicalismo de várias partes, né? E essa sensação assim de uma crise inescapável, assim, né? De que, de alguma maneira, que não é só econômica, né? Mas é também uma crise, de certa maneira, né? E não só brasileira, né? Da democracia liberal, né? Começa a se desenhar ali em torno daqueles personagens, que é um grupo mais ou menos de elite em São Paulo, né? O meu personagem central, o meu protagonista, se chama Alexandre, e ele é um executivo de uma empresa que está insolvente, né? Então ele tem essa crise particular profissional dele, assim, passando dos 50 anos, ele seria um pouco mais velho do que eu, tenho 50, ele se vê nesse momento em que a empresa onde ele tinha investido os últimos anos da vida, os últimos tempos da vida dele, está fechando, né? E está nas mãos de um picareta que vem, né? Um novo CEO que vem instaurar a grande mudança, e se anuncia aí, né, um grande produto que vai virar que espera-se vai virar a sorte da empresa, e que a gente não pode dizer qual é, porque é um spoiler. Claro. Né? Agora, mas enfim, são várias crises que se engendram ali. Tem a crise pessoal do personagem. Exatamente. Além da crise, você mencionou 2013 como grande pano de fundo. Você já antecipa algo que não é spoiler para o leitor, que é o fato de que o personagem, né, o protagonista Alexandre, trabalha numa empresa, mas de uma empresa que ela, por sua vez, passa por uma crise, e isso também é um elemento, mas também tem uma dimensão pessoal, né? Essa dimensão pessoal, na largada do romance, ela não está associada diretamente à crise política, né? A crise política surge, na verdade, mais à frente na narrativa, e tem uma conexão diferente, tem uma conexão distinta para ele, né? Ele não é um personagem, por exemplo, engajado na política, né? Não, ao contrário. Ele tenta com todas as forças, né, viver a parte disso, né? Assim, eu fiz um esforço ao longo do livro. É claro que assim, você vai delineando ali um certo perfil político do personagem, né? Que talvez alguns leitores gostariam de dizer que é de direita. Eu prefiro dizer que ele é um cético, né? É um cético em relação a quase tudo, né? Aos seus amigos liberais, ele é um cético também, né? O entusiasmo de uma certa militância liberal, assim, que era incipiente naquele momento, era incipiente, né? E muito otimista naquele momento, né? Exato. E que hoje, assim, a coisa se esparramou de tal maneira que você vê, de um lado, assim, os liberais meio desiludidos, meio perdidos, assim, mas o que está acontecendo com o liberalismo nesse país, né? Que mal começou e já pariu um monstro. E de outro você tem um grupo de liberais aí que está passando pano
para o antiliberalismo explícito do atual governo. Né? Mas isso não está no livro. Mas isso aparece na órbita do Alexandre com alguns dos seus amigos. Sim. Mantém um clube. Fala um pouco do clube, que eu acho que é uma cena assim, maravilhosa, uma estrutura maravilhosa narrativa. Eu crio nessa história, o Alexandre, enfim, ele trabalha nessa empresa e, enfim, é um cara do meio corporativo, né? E tem um grupo de amigos, né, que se reúnem em torno de um livro de autoajuda empresarial, né? E uma certa contradição em termos, que autoajuda você, né, quer sempre que seja um negócio de sucesso, um negócio de massa, que mobilize muita gente. Mas é uma coisa de nicho, assim, é quase uma cabala. Vira um assim, culto, assim. Vira um culto, assim, em torno desse livro que chama Power of Powers. Né? O livro é fictício, evidentemente. Né? Solução borgiana. Exatamente. Não, inclusive o autor se chama John Teufelsdrock, né? Que é baseado no personagem criado pelo Carlyle, no século XIX, né? Thomas Carlyle, escritor inglês. Que ele criou, tem um livro chamado Sartor Resartus, que o Borges admirava muito justamente por isso, né? Porque antes do Borges ele já tinha feito isso, de fazer um livro sobre um livro que não existe, né? O Borges é famoso por ter várias resenhas, exato, né, de livros que não existem, né? Ou de apreciações de obras de escritores que não existem, como Pierre Menard, famosamente, etc. Né? O Carlyle é menos conhecido nessa seara, o Borges é que realmente desbravou isso com mais ímpeto, mas esse é um livro precursor nesse sentido, né? E, enfim, esse Teufelsdrock seria um descendente desse personagem que o Carlyle criou, né? E ele propunha para os seus leitores supostamente executivos, pessoas de alto tacão nas suas empresas, que se reunissem, né, que fizessem um exercício meio nietzschiano, assim, nietzschiano de padaria, claro. Sim. Né? De criar um círculo da blasfêmia, né? Se reuniriam com uma certa periodicidade, né? E tentariam atacar, né, as ideias que são sagradas, né, em um determinado tempo, lugar. E eles começam atacando muito, obviamente, o cristianismo, né? Porque o círculo final é da blasfêmia, né? Até que chega num momento em que o irmão do personagem, do Alexandre, né, o Fábio, que é professor de letras, é um cara fora do circuito corporativo, né? Mas é um cara que admira o Teufelsdrock como estilista. Eu acho que ele é uma joia literária esquecida nesse nicho corporativo. Seria algo equivalente a um professor de crítica literária da USP, de repente admirar o Nassim Taleb, alguma coisa do gênero. algo assim. Algo nesse estilo. Algo nesse estilo, exatamente. Seria algo nessa linha, né? E aí tem uma determinada reunião do Círculo da Blasfêmia em que o amigo mais conservador do Alexandre, né, desafia o irmão dele, o Fábio, a realmente atacar as coisas que lhes são sagradas, né? Fale mal de índio, né? Fale mal da floresta, né? E aí tem uma cena que se desenrola a partir daí, né? Agora, o tom, por que eu pedi para você, por que eu evoquei esse clube, essa passagem do romance? Porque tem um tom misto ao longo do romance que eu queria explorar com você na nossa conversa aqui. Deixa eu ler rapidamente um trecho de abertura do romance que diz assim: não gosto de ler, ninguém gosta, mente quem diz o contrário. Livros são objetos desajeitados, desconfortáveis, por mais fino que seja o volume, e espero que este seja esquálido, e é de fato, ele sempre exigirá do leitor um tempo dilatado o bastante para que os cotovelos, acomodados sobre os braços da poltrona, comecem a coçar e a doer. Prossegue o parágrafo seguinte começa com: no entanto, li. Tá? Então o personagem se situa, né? O Alexandre se situa como um personagem que apesar de um executivo, ele não está fora de um repertório de erudição mínima, de uma pessoa bem formada e tudo. Mas ele começa num tom irritado. Sim, né? certo. Ele tem um tom irritadiço. Né? Sim. E ao mesmo tempo esse tom irritado parece ser razoavelmente se coadunar a esse tom satírico. Uhum, correto. E como é que você faz a combinação disso? Como é que você, montando a narrativa, você dosa essa ideia de irritabilidade de um lado com a sátira de outro lado? Quer dizer, tudo que resta para alguém irritadiço, quase irascível, para que ele não se torne efetivamente irascível e mantenha-se dentro da civilidade, é a sátira? É o humor? Como é que você vê isso?
Provavelmente, né? Eu acho que enfim, o Alexandre é muito diferente de mim em várias coisas. Assim. A principal delas que ele é mais rico. Né? Lamentavelmente, ele é muito diferente de mim em várias coisas, mas acho que ele tem essa coisa de realmente a saída dele para situações de irritação, de frustração é a ironia. Sim. Né? É a sátira. Né? Mas ao lado disso também existe, acho que eu criei uma dimensão aqui de dissimulação dele. Né? Porque, veja, ele começa a dizer, eu não gosto de ler. Né? No entanto, ele lê. Depois ele diz, no entanto, li. Né? E tem ao longo da narrativa tem várias alusões literárias, mesmo nesse primeiro parágrafo aí do romance, já existe uma alusão a um aforismo do Benjamin, né, que não é exatamente do universo corporativo. É uma referência mais ou menos óbvia para estudantes de letras, mas não para pessoas, para altos executivos. Né? Então existe essa dissimulação o tempo todo e tem muito a ver com, enfim, ele está realmente muito irritado, muito frustrado, né, com a maneira com a vida dele profissional, né, se encaminhou nesse ano de 2013. Né? E de alguma maneira meio errática, não muito coerente, e talvez tanto confusa, ele associa isso tudo com as manifestações de 2013, com o Brasil em geral, né? E com o caos do país, digamos assim. Né? E ele quer, assim, em vários momentos ele diz que ele não é uma pessoa ressentida, né? Que ele é um dos ensinamentos desse autor de autoajuda que eu criei uma fórmula simples em inglês que é everyone is where everyone is. Né? Todos estão onde estão. Quer dizer, não adianta você se revoltar, né? Porque você ganha menos ou mais, ou porque você devia, né, ser Y aquilo, ou que o seu colega ali que você acha medíocre está num cargo acima do seu. Não, você está no seu lugar certo. Todos estamos no seu lugar. Todos estão no seu devido lugar. E ele meio que abraça essa fórmula, mas ele não está conformado com ela. É evidente que ele não está conformado com ela. Né? Eu acho que o momento que esse ressentimento que ele vai guardando assim, de maneira subterrânea, debaixo de várias camadas de negação psicanalítica, assim, vai explodir justamente na cena crucial das manifestações de 2013. De 2013. Né? Mas antes de chegarmos a 2013, deixa eu voltar a uma pequena referência. Junho de 2013, o livro todo é 2013. Né? Voltar a uma outra referência, para os leitores do Estado da Arte, eu fiz uma resenha sobre o livro. Excelente, pessoal. Obrigado. De 2 semanas, de modo algum. E uma das coisas que eu menciono é o fato de que um certo tom da narrativa vem, agora acabo de mencionar aqui na nossa conversa, dessa conciliação entre esse caráter mais irritado do personagem do Alexandre com o humor. Né? Sim. Mas para além da irritação, há também, e para além do humor, há também uma afetação, talvez, ou uma dissimulação, como você disse aqui agora na entrevista, correto, de indiferença. E você escolhe abrir o romance, você, não Alexandre, você, autor, escolhe abrir o romance com uma epígrafe que vem justamente de Dostoiévski, né? O sonho de um homem ridículo, e cuja frase final é que falei sem nenhuma censura e só porque para mim tudo era indiferente. Viram mesmo que para mim tudo era indiferente e se alegraram muito. Né? É o personagem lá no romance de Dostoiévski. Essa, obviamente, é fácil para o leitor pegar como pista de leitura e de interpretação epígrafes ou referências do gênero. Assim, né? Agora, outra coisa é você, como autor, transformar essa noção de indiferença do personagem em matéria literária. Né? Sim. Quer dizer, como você monta um personagem que vai passar por fatos históricos tão marcantes, presentes, contemporâneos, mas tão marcantes como foram as jornadas de junho, como os especialistas passaram a se referir, mas também fatos pessoais tão marcantes, como a sua crise pessoal, as suas relações amorosas, familiares e o universo da empresa, a sua carreira. O que é montar um personagem indiferente para isso? O que significa literariamente montar um personagem que tenta se armar com a indiferença como instrumento para lidar com isso?
Boa pergunta e complicada, né? Eu não sei se eu tinha absoluta consciência dessas coisas à medida que ia escrevendo, né? O próprio personagem do Dostoiévski, na verdade, apesar essa citação é mais ou menos do início da novela do Dostoiévski, mas adiante a gente vai ver que não é totalmente diferente a tudo, né? Quando a gente se confronta ali com a morte iminente, com a situação de urgência iminente de uma criança, envolvendo uma criança, ele não pode ficar indiferente, né? Existem situações tais com as quais você não pode, a indiferença é humanamente, a não ser que você seja e que é um monstro moral, você não pode ficar indiferente. E que é um elemento que aparece no seu romance também, quer dizer, tem momentos em que a indiferença necessariamente precisa ser quebrada para o Alexandre. Sim. Um momento crucial que a gente não vai entregar para o leitor aqui particularmente. Não, exatamente. Tem lá pelas tantas, ele tem várias coisas que de repente ele começa a ceder, né? Você vê essa diferença que é muito defensiva da parte dele, né? Você de repente vê que o seu meio profissional está ruindo, né? Uma maneira de você se defender disso é dizer, bom, o que importa, né? Eu parto para outra, né? E, aliás, o sol um dia se expandirá, o universo inteiro vai entrar em colapso. Exatamente, né? O que sou eu diante da marcha da história, né? Mas assim, no meio disso ele tem um envolvimento com uma mulher, né, que é colega de trabalho do irmão, né, a Helena, que é professora de letras, né, e um todo radical, né, e que é quem o arrasta eventualmente para as manifestações de junho, né. E assim, ele enfim, de um lado é apenas uma série de casos, né, seriais que ele série serial, mas enfim, desculpa a redundância, mas é uma entre várias mulheres com quem ele se envolveu. Ele não é uma pessoa realmente assim constante, né? Teve um casamento anterior que ele teve uma filha, mas você vê que ele é um cafajeste em última instância, né? Ele diz isso explicitamente no livro: eu sou um cafajeste, né? Eu passei por todos os lugares comuns da cafajestice, inclusive dormi com a secretária. Ele disse, não, pelo menos não era minha secretária, era a secretária de um colega. Não sei se isso é melhor ou pior essa situação, mas ele passou por todas as estações da cafajestice, né? Mas ele está envolvido com a Helena, de certa maneira, né? Até que, enfim, 2013 também, as jornadas de junho também são uma inflexão nessa relação. E tem uma figura que é particularmente, talvez a mais dostoiévskiana ali, né? Os humilhados e ofendidos de Dostoiévski ali no meio corporativo, né? Que é uma figura que ele chama de Souza, né? E depois você vai descobrir que na verdade isso não é o nome da figura, mas enfim, isso é um detalhe do livro. É uma caracterização Nelson Rodriguiana. Exatamente, assim, né? E que é um senhor de mais idade, né? Seria 10 anos mais velho, mais ou menos, do que o Alexandre, que está se vendo ali também em vias de perder o emprego, perder tudo. E para ele parece que isso vai ser mais doloroso, né, do que é para o Alexandre, né? E tem uma relação meio ambígua com esse sujeito, né? Ao mesmo tempo ele tem um certo desprezo assim, por uma figura assim, canina, né? Que é assim, né, tão subserviente, inclusive. E de outro lado, tem um momento que o próprio Alexandre caracteriza isso como uma fraquejada, né? Um momento de fraqueza dele, assim, ele põe a mão no ombro do Souza, né? Mas eu acho que essa mão no ombro é uma demonstração que, em última instância, ele não pode ficar totalmente diferente das coisas. Né? Independente do tipo de afeto que mobiliza a relação dos dois, tem momentos em que o afeto é genuíno, parece ser genuíno. Exatamente. E parece não ser individualizado na figura do Souza, mas é tanto mais uma revelação de caráter e de disposição emotiva do Alexandre para com o próximo, né? Então, neste caso era o Souza, em outros poderia ser qualquer outra pessoa. E tal. Exatamente. Agora, o quanto, assim, do ponto de vista da observação do universo de uma profissão ou de uma empresa, de uma corporação que está ruindo ou que está passando por dificuldades, o quanto da sua consideração, da sua avaliação de um meio, dois meios que nos são comuns, né? Então, o meio da cultura, né, da crítica cultural, da crítica literária, da academia, e o meio do jornalismo. Então, o quanto da observação desse universo foi relevante para você? Porque eu faço essa pergunta porque no ano de 2012, 13, eu ouvi de uma jovem jornalista essa frase: é muito ruim trabalhar sabendo que o seu meio está sendo erodido de dentro.
E é mesmo. Era Tá certo, uma jovem tá certo, profissional sim, da época, né? Tá Quer certo, dizer, curiosamente, você não estava nem escrevendo o livro ainda, mas alguém que Sim. tinha um pouco da percepção que o Alexandre tem a respeito da sua empresa e do seu meio profissional, assim. Sim. Bom, em primeiro lugar, assim, sobre o meio cultural, eu tentei um personagem que é executivo, né? Porque assim, na minha primeira novela, As Horas Podres, tinha um personagem que enfim, tinha ambições literárias, né? Sim. Eu quis evitar o personagem com ambições literárias, né? O Alexandre é compelido a escrever esse relato dele. É menos ou é né? mais cômodo evitar o personagem com as ambições literárias? Eu acho que é menos cômodo. Eu acho que é justamente, eu estava tentando sair de uma zona de conforto, né? E essa primeira frase muito agressiva, não gosto de ler, é meio assim, é uma coisa, para fazer um distanciamento e também uma certa crítica, um certo beletrismo, assim, né? Acho que nós que lemos, né, a gente tem uma tendência perigosa às vezes a gente se achar que a gente, enfim, é melhor do que a média porque a gente leu Ulisses ou porque leu Proust, o que seja, né? O que, em geral, não se reflete em salários, pagamentos ou conta bancária. Daí o ressentimento e a sensação de superioridade. Exatamente. Né? Exatamente. Mas, de outro lado, assim, você perguntou do jornalismo, de fato, né? Assim, quando escrevi esse livro, eu estava trabalhando na editora Abril, editora da Veja, né? E como todo o setor jornalístico é uma empresa em crise. Né? Sim. E talvez mais agudamente lá, inclusive, as pessoas conhecem, isso é público, as pessoas conhecem, né, da recuperação judicial, que o Abril passou no ano passado, etc. Né? E de alguma maneira isso transpira aqui, né? Embora a empresa do Alexandre não seja jornalística. Não é do meio, né? Não é o jornalismo que importa. Aliás, nem se sabe qual é o produto original que está em crise, que está obsoleto. Eles também estão passando um problema de obsolescência tecnológica, mas não se diz qual é o produto que a empresa fazia, né? E lá no final do romance você vai saber qual é o novo produto que eles estão apresentando. Mas, de novo, eu não posso dizer porque é um spoiler. Mas assim, o jornalista tem uma característica curiosa que é a seguinte, assim, nós, né, trabalhamos, né, quando trabalhamos na grande imprensa, pelo menos, né, a gente trabalha em grandes corporações, né, grandes empresas, mas nós não somos criaturas corporativas. Né? A gente né, quando você começa a trabalhar mais na parte na editor, como editor e tal, você começa a se preocupar um pouco com publicidade, com borderô, um pouco mais da estrutura completa. Né? Você entende um pouco mais, né? Mas existe uma certa separação ali. Você não é um diretor da coisa, da empresa. Você não tem a cultura corporativa. Sim. Né? E os jornalistas às vezes gostam de se distanciar, inclusive, acho, no meu ponto de vista, saudavelmente, dessa cultura corporativa. Então, acho que foi um pouco um esforço assim, de filtrar essa percepção assim, de estar numa área em crise, né? Mas com uma visão diferente da minha. Não um jornalista vendo isso. Mas claro que é uma coisa, alguns elementos, assim, isso não é um Roman Clef, nem nada parecido, mas alguns elementos eu fui trazendo da realidade, né? Por exemplo, de um episódio de demissões na Abril, em que tinha lá uma comunicação corporativa lá que a gente recebia, que não falava em demitidos, falava em pessoas afetadas. Né? Isso está no livro. Né? Quase como quem sofre uma enchente, assim, né? Exato. Tem uma associação das pessoas afetadas por barragens. Exato, alguma coisa do gênero. Né? E é como se transforma como se fosse uma coisa natural, assim, né? Exatamente. É um fenômeno da natureza. Né? E de alguma forma é um capítulo da experiência humana e da nossa natureza o passar por uma demissão. É um episódio é verdade. É da natureza. Agora, uma questão interessante é a seguinte, até no Cristóvão Teza, grande romancista, que escreveu uma resenha sobre o seu romance também, trata disso, né? Eu tentei tratar disso numa chave um pouco diferente na minha resenha e é interessante poder perguntar isso para você. Quer dizer, tem os desafios de você escrever sobre o tempo presente. Certo. Né? Quer dizer, grandes romancistas da tradição realista, a tradição que se propõe a narrar a realidade de alguma forma, fazer daquilo matéria literária, foram capazes de enfrentar momentos assim, os mais grandiosos para conseguir narrar. Né? Certo. Então, sei lá, de Balzac, Flaubert, lá os franceses, ao Tolstói com as guerras napoleônicas, não importa o que a gente pensar, numa distância de tempo razoavelmente próxima deles, que poderíamos dizer assim, é o tempo deles, eles estão dando conta de fazer literatura de coisas desse tipo. No entanto, sempre se parece para a gente, leitores, para nós leitores,
que isso depende de eles oferecerem alguma interpretação daqueles fatos, daqueles fenômenos. Né? E você parece ter adotado no romance uma estratégia evasiva, que é a de assim, bom, eu não tenho interpretação nenhuma para oferecer para esse fato. Você mencionou isso no início da nossa entrevista aqui agora. Que diferença você vê? Faz sentido isso? Você lê a tradição realista como alguém que, bom, o sujeito só escreve um romance sobre essa realidade se ele dá conta de dizer o que ela é. Né? E você se sentiu de fora da realidade para escrever o romance? Não me senti bem na realidade, né? Embora não tenha estado na rua, né, em 2013. Né? Mas não, era uma coisa que era próxima, que estava no universo das coisas que as pessoas estavam discutindo. Né? Minha própria atitude em relação àqueles movimentos de junho foi mudando um pouco, foi se matizando um pouco. Assim, o reacionário que eu sou, a primeira coisa que diz essa juventude aí. Né? Baderneiros. Baderneiros, né? E alguns eram mesmo, né? Alguns eram, teve pedra e... Ganharam até uma alcunha da imprensa, né? A minoria de vândalos. A minoria muito de vândalos. Muito sistemática e nem sempre tão minoritária, mas ganharam a alcunha da imprensa. É verdade. Mas não me senti de fora. E aí, assim, é verdade, né? Acho que o personagem tem essa característica que é minha, em parte é minha, assim, de se evadir de uma compreensão. Né? Mas eu espero que, assim, que mais ou menos como no famoso personagem do Stendhal, né, que estava em Waterloo, mas não percebeu que ali estava acontecendo uma grande derrota. Né? Eu acho Cartucho que... de pano. Exato. Eu acho que... Eu espero que o personagem seja alguma coisa parecida. Né? E eu acho que, inclusive, assim, quando a gente olha, né, retrospectivamente, né, para os grandes realistas, né, e a gente vê, poxa, essa é uma interpretação da realidade. Tolstói, época, sobretudo, né? os outros talvez você precise extrair deles uma interpretação. Exatamente, né? exatamente. Eu acho que existe esse esforço, na verdade, é um esforço crítico de extrair isso deles, essa interpretação. Nem sempre está clara, nem sempre eles sabem exatamente o que estão falando. Nem sempre tem todos os elementos, e às vezes há intérpretes que os leem na contramão da própria. Exatamente, sabendo que tem várias cartas trocadas entre o Marx e o Engels, que eles apreciavam muito Balzac. Que eram reacionários. Não tinha nada a ver, não tinha nenhuma simpatia socialista daquele corpo gordo. Né? Para fechar, uma passagem mais para o final do romance, sem spoiler também. Alexandre descobre que um dos amigos que frequentava o círculo está numa certa posição, edita lá uma revista cultural de um instituto, e aí o trecho diz o seguinte: o único que ainda encontro com alguma regularidade, em bons restaurantes ou em botecos informais, é Jorge. Foi-lhe concedida uma confortável posição na diretoria do Instituto Cultural, mantido pelo banco do tio de Ângela. Isso aqui é uma sociologia do Brasil inacreditável. Né? Ângela é meio herdeira, assim, sobrinha lá do grande banqueiro, com quem o Jorge se casa. Né? Outro dia ele me mandou pelo correio um exemplar da revista semestral que está editando, um grosso volume coligindo ensaios longos entremeados de suntuosos cadernos de imagens, fotos em preto e branco da seca no Ceará e reproduções de quadros abstratos de uma jovem artista carioca, entre parênteses, derivativo. Rothko já fez isso antes, teria dito meu amigo Eduardo Bordeiro, que é uma figura interessante para você compreender o romance. O logotipo do banco só aparece em um canto discreto do expediente, mas a revista me pareceu uma versão acadêmica daqueles comerciais dedicados a demonstrar que as instituições financeiras têm coração e só lidam com o nosso dinheiro para que tenhamos tempo de correr descalços na praia. Sensibilidade social e elegância, a combinação certa para expressar o mais bancário dos sentimentos, a mauvaise conscience do spread. Cético ou cínico, Alexandre? Dada essa passagem, agora eu te deixo um pouco contra a parede. Eu acho que é cético e é cínico. Né? Essa passagem tem um tom de um cinismo. Tem um tom de cinismo. Tem uma certa herança aí do Brás Cubas, certamente, nesse personagem, né? Embora ele tenha, ao contrário do Brás Cubas, ele tem uma filha, né? Com que é uma carbonária doida, assim, com quem tem uma relação, assim, de idas e voltas ao longo do romance, né? Mas certamente tem uma visão cínica das coisas aí, né? E é curioso esse tipo de crítica vir de uma pessoa tão colocada, assim, digamos, no que nós chamaríamos, assim, grosso modo, como elite. Né? Sim. Em última instância, ele está criticando um certo establishment cultural brasileiro que gira em torno de instituições culturais, né, de bancos. Sim. Né?
E nada contra, até louvável que os bancos, né, se dediquem a isso também, mas se dedicam a isso dentro de uma estratégia mercadológica, a gente não pode ser ingênuo, né? E essa voz consciência do spread, acho que explica muita coisa, assim, né? Explica assim uma vontade assim de você fica no meio caminho, assim, né? É uma cultura que assume um pouco um certo progressismo, assim, diluído, assim, o que eu costumo chamar de progressismo dodói, assim, que não é propriamente uma teoria política, né? É mais uma sensibilidade, uma hipersensibilidade do nosso tempo, né? Que não quer jamais ofender isso, né? Mas se esse progressismo se examinasse a si mesmo, né, eles veriam que teria uma grande contradição eles estarem, né, vivendo ao redor desses institutos, certo? Claro, claro. E normalmente são muitos dados a pontificarem, particularmente sobre quem não vive do dinheiro desse circuito da mauvaise conscience e do spread bancário. É muito curioso isso. Talvez você tenha sido mais realista ao descrever isso do que as próprias passeatas de junho de 2013, que são descritas, aliás, com bastante qualidade literária. Com algumas adaptações, inclusive, né? Porque, enfim, quando você está se movendo numa realidade tão imediata, né? Acho que a gente tem que ter alguma liberdade para mudar as coisas. Claro. Né? Um caso muito pontual, mas que eu acho que é significativo, assim, aquela passeata lá acho que foi 17 de junho, se não me engano, posso estar enganado na data, em que a polícia paulista, de fato, respondeu com muita brutalidade, né, a tentativa dos manifestantes de chegarem até a Paulista, né. Eles são barrados no início da Consolação, bem baixo, né. Por uma razão dramática do livro, né, eu mudei isso. Eles chegam até o cemitério da Consolação. E que é onde se passa uma das cenas chaves do livro. Que eu volto a recomendar, então, Os Dias da Crise, editora Companhia das Letras, o autor é Jerônimo Teixeira, com quem eu conversei aqui para o Estado da Arte. E se alguém puder, então, para além da leitura do livro, fazer a leitura dessas 3 resenhas bem interessantes, eu recomendo particularmente o trabalho de Cristóvão Teza, um grande romancista contemporâneo, um bom professor e crítico literário também, na Veja, e a resenha que a gente publicou no Estado da Arte sobre Os Dias da Crise, narrar a crise presente. Jerônimo, muito obrigado. Eu que agradeço, Eduardo. Um prazer. Até a próxima. Até.